Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como que você faz para decompor um vetor, como é que você encontra os componentes de um vetor. Eu tenho certeza que muitos de vocês não sabem fazer isso, mas essa é uma parte super importante porque você vai precisar decompor vetor aí até o final do semestre. Essa matéria vai cair bastante. Então como é que você faria aqui? Vou imaginar que eu tenho um vetor roxinho aqui. Vamos dizer que esse é o meu vetor A. Então esse vetor roxinho é o meu vetor A. E quando eu quero decompor ele, o que eu quero fazer? Eu quero escrever ele em termos das componentes. Eu quero escrever ele como AX na I chapéu mais BX, AY na J chapéu mais AZ na K chapéu. Se tiver, né? Não necessariamente, lembra aí que você não necessariamente você precisa ter todas as componentes. Então, dado esses valores aqui, o que eu estou dizendo para vocês? Eu estou dizendo para vocês o módulo do vetor. A gente tem na playlist, você encontra ali uma aula que te mostra como que você calcula o módulo. Então, ele deu para a gente aqui o quê? O módulo do vetor e o ângulo. Então, se você tem o módulo do vetor e o ângulo, você consegue fazer a decomposição super facilmente. Então, como que você encontra a decomposição? Vamos fazer só em duas dimensões aqui, mostrar para vocês como que você faz. Então, como que você encontraria a componente AX? AX, o que seria AX? Vamos olhar aqui no gráfico. AX seria essa daqui, né? Que está em X. E a Y seria que está em quê? Em Y, não é isso? Então, esse aqui é o AY. E esse aqui é o AX, é isso que eu quero encontrar. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai utilizar um pouco de trigonometria aqui, ó. O que eu vou lembrar pra gente aqui, ó? O que é o cosseno do ângulo? Vamos lembrar aqui, ó, cosseno de θ. Tá mostrando? Tá mostrando. Cosseno de θ. Cosseno de θ é igual a cateto adjacente dividido pela hipotenusa, não é isso? Então, vamos olhar aqui, ó. Neste caso aqui, o que a gente tem? O cateto adjacente. O cateto adjacente é o que está próximo aqui do ângulo. O cateto adjacente é AX e a hipotenusa é igual ao módulo do vetor A. Lembra que o módulo a gente coloca duas barrinhas aqui assim, ó. Então, o cosseno do ângulo é AX sobre o módulo do A. Então, eu consigo isolar o AX dessa equação aqui. É isso que eu vou fazer, ó. Só passar isso aqui multiplicando para lá. Então, o AX ele vai ser igual ao módulo do A vezes o cosseno do ângulo. O cosseno do ângulo θ. Depois eu vou ensinar um truquezinho para vocês aqui. De maneira análoga, a gente consegue achar o AY. O AY vai ser igual ao módulo do A vezes o seno do ângulo θ. Então, são essas as equaçõezinhas aqui principais que a gente vai utilizar para decompor os vetores. Anota ela aí. Só que tem um problema aqui, ó. Nem sempre vai ser x, vai ser cosseno, e nem sempre y vai ser seno. Por exemplo, eu poderia dar, em vez de dar o ângulo θ, eu poderia dar esse ângulo beta aqui para vocês. E aí já não valeria mais essa conta. Qual que é o truquezinho que eu ensino aí para vocês, para você não esquecer? Se você está querendo o lado que está colado no seu ângulo, você usa o cosseno. Se você quer o lado que está separado do seu ângulo, aí você usa o seno. Então, cuidado aqui, eu coloquei a x e a y só para escrever mesmo, por conta desse problema específico. Só que lembra, nem sempre a componente x vai ser cosseno e nem sempre a componente y vai ser seno. Qual que é o truquezinho para você não esquecer? Quero o lado colado, uso o cosseno. Quero o lado separado, uso o seno. Por exemplo, aqui, ó. Se a gente fosse escrever os meus vetores aqui nesse segundo exemplo, ó, o separado nesse caso seria o x. E o colado nesse caso aqui seria o y. Colado ao quê? Colado ao ângulo que eu escolhi. Então depende do ângulo, onde está o ângulo, vai dar um resultado diferente ou não. Vamos fazer esse probleminha aqui, vamos supor que o ângulo é 30 graus. E aí eu quero calcular a componente AX. Então AX vai ser igual ao módulo do vetor que é 15 metros vezes o cosseno de 30 graus. Cosseno de 30 graus. Quanto que é isso? Vai ser o
15 vezes o cosseno de 30 é que a raiz de 3 sobre 2. Aqui você tem que meio que memorizar quanto que é o cosseno de 30, 45 e 60 e seno de 30, 45 e 60 também. Então isso aqui deu 7,5 vezes a raiz de 3. Você pode simplificar mais ou não. Não esquece de colocar a unidade aqui. Olha só, dicasinha para você não perder aquele meio pontinho que vai fazer falta depois. Aqui, ó, tá vendo que tá em metros, ó, nos meus eixos de coordenadas, então isso aqui só pode ser metros também. Vamos calcular agora o AY. A y vai ser o 15 vezes o seno, né? Agora, seno de 30 graus. Quanto que é o seno de 30? É meio, né? É meio. Então, isso aqui deu pra gente 7,5. Não esquece da unidade, metros. Repara aqui, ó. Importante, muita gente erra aqui. Não tem versor nas componentes, porque a componente ela tá sozinha aqui, ó. A componente não tem versor, então não vai me colocar um I chapéu aqui ou um J chapéu aqui, não vai fazer isso. Como é que fica o meu vetor nesse caso? Meu vetor A. Fiz toda a continha, meu vetor A vai ser igual, agora é só substituir, vai ser igual a 7,5 vezes a raiz de 3 na direção I chapéu, agora sim apareceu o versor, mais 7,5 na direção J chapéu. Qual que é a unidade? Neste caso aqui é metros, não vai esquecer. Então, decomposição de vetor, super importante você aprender a fazer. Tá aqui o truquezinho. E é isso aí.